A paz esteja com todos vocês, meus irmãos, e seus familiares e amigos, em que a palavra de hoje, ela vai dizer: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Essa ilha Malta era uma ilha pequena ao sul da Cilícia e da Itália. E aqui essa questão dessa ilha, né, que é falado aqui, né, eu vou dar um ressalto numa outra passagem que está em Atos 27, 26, que diz: porém é necessário um anjo de Deus que vamos dar, um anjo de Deus. Aqui o 23, né, eu falei o 26 a 27, né. Então aqui, irmãos, essa ilha, o que acontece? Um capítulo anterior, o apóstolo Paulo, Deus, através de um anjo, falou para ele, para que ele fosse, né? Para que ele fosse para essa ilha. Tinha um propósito lá. Ele deixou o direcionamento de Deus, ele deixou a vontade de Deus prevalecer. E aí ele foi para essa ilha de Malta, onde havia um motivo lá. Amém? Continuando os versículos. Segundo versículo. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos, por causa da chuva que caía e por causa do frio. Irmãos, esses bárbaros que é falado aqui seriam nativos, tá? É isso que está sendo referido, que significa nativos. E aqui, irmãos, eu vou falar alguns versículos que falam referente a essa questão de bárbaros, que um pouquinho lá na frente eu vou explicar uma analogia dessa questão de bárbaros até com o dia de hoje. Amém? Primeira passagem, Romanos 1, 14, que diz: pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Então aqui, irmãos, pregar a palavra a todos. Aqui ele quer dizer pregar a palavra a todos. E por que ele falava que era devedor? Eu vou explicar isso em Lucas 13, 4, que diz: ou cuidais daqueles 18 sobre os quais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Aqui, irmãos, é a questão do arrependimento, que a palavra deve ser falada, e quem ouvir, se tiver algum erro, arrependa-se deles e não faça mais. É isso a questão do devedor. E acompanhando essa palavra, outra palavra referente a devedor, que eu vou citar, está em 1 Coríntios 14, 11, que diz: se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aqueles que falo, e ele estrangeiro para mim. Amém, irmãos? Aqui, então, tanto um como o outro, que é a questão de estrangeiro, você é estrangeiro, se eu não falar a palavra, o Espírito Santo nos cutuca, nos incomoda para que a gente fale da palavra. E aqueles que não escutam a palavra, eles têm que deixar que a palavra adentre o coração deles. Mas isso é o Espírito Santo que vai agir em cada um daqueles que Deus ele incomoda, mas é a pessoa que vai ter que querer. É a questão da fé que eu sempre falo. Tem que ter essa fé, tem que acreditar, porque ele não curou. Quem curou, as pessoas que foram curadas justamente porque creram. Era isso que ele queria. E é isso que ele quer hoje. Amém? Outro versículo falando sobre até a questão fala da questão dos bárbaros, com uma ligação com o devedor, por ele ser devedor. Por que ele era devedor? Que é 1 Coríntios 14, 11, que diz... Não, perdão, irmãos. Colossenses 3,11, no qual não pode haver gregos nem judeus, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro. Essa palavra citar significa rude, né? Escravos livres, porém Cristo é tudo em todos. Então aqui, irmãos, é justamente isso. Cristo, ele resume todos. Entra muita questão também da acepção de pessoas. Entendeu? Aqui é falado, tanto um como o outro, não importa. No dia do julgamento, todos serão cobrados. Então é isso que, quando ele fala a questão dos bárbaros e o devedor, ele é devedor. Porque ele perseguiu os cristãos no começo, mas Deus fez uma prova dele tremenda e ele teve no coração dele o verdadeiro arrependimento.
Entendeu? Por isso que houve essa mudança. Amém, irmãos? Então vamos lá, continuando aqui. Quando ele diz, quando é falado nesse versículo humanidade, que é o versículo 2, aqui significa o quê? Bondade para com todos, relacionamento ao amor de Deus em Jesus, para com os homens, para com cada um de nós. E hoje também para cada um de nós, em que eu vou citar isso, a questão da humanidade, da humanidade, não é ser bonzinho, tá? É você ter essa bondade como os bárbaros tiveram, essa bondade. Tiveram essa bondade quando eles chegaram lá. Porque eu creio que de alguma forma, eles ficaram sabendo quem era Paulo, e eles tendo para lá, viram a transformação deles. Então Deus incomodou eles. Amém? Então vamos lá. Essa passagem que mostra a questão dessa humanidade para nós, entre nós, todos nós humanos, porque se for as atrocidades que acontecem hoje, irmãos, e essa humanidade não existe mais. Ela ainda existe, mas é muito pouco. Mas nós devemos mostrar e propagar essa humanidade. É esse amor de Deus. Amém? Que está em Tito 3,4, que diz: quando, porém, se manifestou a benignidade, a bondade de Deus, nosso Salvador, e seu amor para com todos. Amém? Versículo 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem, ele é assassino, porque salvo do mar, a justiça não a deixará viver. Então eles estavam falando isso, a justiça não a deixará viver. Aqui, esses nativos, eles tinham como uma divindade deles, uma deusa chamada Justiça. Por isso que eles falam aqui Justiça, que acreditava que acreditava ser na representação dessa víbora que atacava os assassinos. Mas Deus o protegeu, porque mesmo tendo sido assassino, ao matar e perseguir os cristãos, converteu-se, porque no seu coração teve o verdadeiro arrependimento de coração com relação aos seus erros, e estava vivendo esse amor da cruz de Jesus que devemos ter na nossa vida. Então é exatamente isso. Eles achavam que ele ia morrer, porque eles sabiam dessa história, né, de alguma forma, porque quando ele falava da palavra, chegou até eles de alguma forma, não sei explicar como. E aí, esses bárbaros, esses nativos, achavam que essa víbora, porque eles tinham essa crença nessa deusa, achavam que ele ia morrer, pela questão dele ser assassino. Então, o que acontece? Aqui foi exatamente essa conversão. Por que essa víbora que ataca Paulo não fez nada com ele? Não aconteceu nada com ele. Justamente porque Deus estava com ele. Deus vivia dentro dele como ele vivia dentro de cada de nós. Por isso que quando nós temos lutas, irmãos, nós devemos ser perseverantes e não deixar de falar de Deus. Falar para pessoas que precisam. Mesmo estando numa situação difícil, que às vezes não tem saída, continue falando de Deus. Porque a sua luta que você está tendo, Deus ele está trabalhando, porque ele sabe que essa sua luta não é uma luta que é para o seu próprio benefício, é para a obra. Entendeu, irmãos? E eu estou passando por uma situação dessa também. Só que eu acredito que Deus ele já está me honrando. Ele está me honrando porque tudo que eu faço é para a obra dele. Às vezes muitos dizem que não, é do seu coração, não é do coração. É de Deus. Só você e Deus sabe. Amém, irmãos? O versículo 5 ele fala: porém, ele sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Aqui, irmãos, eu vou falar várias passagens referentes porque ele não sofreu esse mal. E tem a ver justamente com o próprio Deus estar com ele. Muitos de nós aqui, irmãos que nós conhecemos pessoas, às vezes não acontece nada em situações que elas passam, porque Deus está com essas pessoas. Deus sabe que essas pessoas não deixam de falar dele ou de viver a palavra dele, mesmo nas dificuldades. Amém? Então, uma das passagens que reflete essa questão e essa conversão dele, essa mudança dele, de ele não ter sofrido nada, são alguns versículos, algumas passagens que eu vou citar. A primeira delas é Marcos 16,
de 16 até 18. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se algemar e se alguma coisa mortífera belerem, sofrerem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Então aqui, irmãos, aquele que crê no Espírito Santo, que é o próprio Jesus, que vive em você, acreditando que o velho homem não habita em vós, através do batismo, que é o que é falado aqui, tu testemunharás a sua fé. E hoje nós somos esses ministros de Cristo, falando do seu evangelho e curando a muitos e expulsando demônios. Nós temos essa autoridade, irmãos. Paulo, tudo isso testifica que ele não tem acontecido nada por causa dessas passagens que eu falei. Lá na frente, que é o que acontece agora, que é onde estava nessa ilha, é aprovado nisso, ele não sofreu nada. Entendeu? É isso que eu falo para vocês, irmãos. E para terminar o versículo 6, o que ele diz? Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Então, irmãos, por isso não sofreu nada, pois o Espírito Santo sempre o protegia, estava sempre caminhando com ele, ele teria as lutas, mas ele estava sempre com ele, e isso o confortava. É a misericórdia, é a graça que estava caminhando com ele, independente de ele ter feito coisa errada. Deus foi misericordioso com ele, porque ele viu no coração dele o verdadeiro arrependimento. O próprio Jesus viu, amém? O arrependimento dele. Nesse caso, um processo necessário, um processo que ele teve que passar, né? Que aqui é um exemplo. Esse processo que ele teve que passar, ele teve uma passagem que fala que ele tinha carne, como é que fala, como é que é o termo que diz? Uma carne, ele tinha espinho na carne. Não se sabe ao certo o que é, pode ser que seja alguma enfermidade ou algum sofrimento que ele estava tendo, mas Deus o condicionou a fazer a isso acontecer com ele. Por quê? Para que ele não se gloriasse. Por isso que isso passou, porque ele conhece os corações. Às vezes nós passamos por situações que às vezes nós não conseguimos uma melhora, uma cura de imediato. Por quê? Porque ele quer fazer para que a gente entenda: você está conseguindo vencer por causa de mim, não por causa dos outros. Amém? Então é exatamente isso que quer dizer que as pessoas têm esse espinho de carne. E aqui dele não ter sofrido nada. Houve esse espinho de carne que ele teve, mas eu creio que parece que depois ele teve essa melhora, mas ele teve que fazer isso. Por quê? Teve que acontecer, para que ele não se gloriasse ao Senhor. E ele falava: eu estou sofrendo, mas é por honra e glória de ti. É difícil falar isso, né? Mas é o que nós devemos fazer. E Paulo era um exemplo clássico que eu falo sempre, né? Sobre isso. Amém? Que é o espinho da carne. Nesse caso, um processo necessário, como eu falei, para que o apóstolo não fosse soberbo, não se gloriasse, para ser humilde, gloriando a Jesus, a Deus. Por isso, e às vezes nós fazendo uma prova que a gente não consegue, não é uma prova que demora para resolver. Por quê? Para saber, entenda, eu estou falando isso para você entender, você vai ter a vitória, mas para você não se sobressair, achar que você é o bom. Ninguém é bom. O único bom aqui, o único que age é Deus, em cada um de vocês. Amém? Então, irmãos, a conclusão que eu deixo nessa palavra, que é uma palavra tremenda, por isso que ele foi para essa ilha, para que essa mensagem fosse passada, para que possamos passar essa mensagem, né? Que é o seguinte: hoje, no mundo ímpio, existem muitos bárbaros que cometem erros, mas
Deus estava neles e faz gesto de humanidade a outros, como foi com Paulo, como aconteceu com Paulo quando ele estava nessa ilha de Malta, com relação aos bárbaros, mostrando que não devemos descartar esses que foram ajudar ele, porque eles eram bárbaros, e sim mostrar o amor de Jesus que tem com estes, como o Senhor teve naquela cruz, por quem o levou à morte, e mesmo assim ele os amou, ele os amou a si mesmo. Isso é o perdão. Irmãos, hoje em dia, muitos de nós estamos numa ilha, como esteve Paulo, para que nessa ilha nós possamos ver que a benignidade de Deus, o amor de Deus, ele é presente até nesses bárbaros, que é o que eu falei no decorrer dessa live. Ele está lá presente. Então, às vezes nós estamos numa ilha, que é uma situação que a gente parece que não vê essa ilha, e esses bárbaros aparecem pessoas que são bárbaros, são nativos, e eles ajudam, e eles se ajudam. Eles têm no coração eles têm Deus no coração. Mas o que acontece? Que esses nativos estarem lá, e aí eles veem que fizeram de errado, mas eles se ajudam. É para que a gente reflita justamente essa questão, essa cruz, esse amor da cruz, esse perdão. É isso que nós temos que refletir. Hoje em dia, será que nós não somos como, por exemplo, não aconteceu quando aconteceu com Paulo, que ficou preso nessa ilha, foi levado para essa ilha, e lá ele teve que passar esse processo, essa prova, vendo essas pessoas ajudando ele, e ele sendo provado com relação a essa víbora, para mostrar que não se preocupe, filho, eu vou estar contigo, eu vou te proteger. Ele protegeu, e às vezes ele protege você, irmão. Mas você tem que entender o seguinte, você vai ter que passar um processo. Às vezes você está num processo de estar preso numa ilha, que nem aconteceu com Paulo, para que se você se fortalecesse, ficasse mais forte, como eu sempre falo. É o processo, para você poder dar o testemunho e falar desse evangelho, dessa vitória que você teve para outras pessoas, em outros lugares que você for. É sair para propagar o evangelho falando dele, falar assim, ó, eu venci, mas não foi eu que venci. Eu não venci por mim, eu venci por Jesus. Jesus me deu a vida que eu não merecia, mas eu tenho essa vida hoje. Então você que está ruim, você que às vezes fez coisa ruim, não se preocupe. Se arrependa. E aí essa mudança virá. Amém, irmãos? É essa palavra que eu quero deixar para vocês. Sejam assim. E pode ter certeza. Lá na frente vocês vão falar, poxa, eu passei por isso. Mas o Senhor não me abandonou mesmo assim. Eu fiz tolerar, mas o Senhor me abandonou. Porque eu tive no coração de arrependimento. E eu preciso falar desse arrependimento para outros, para que outros se arrependam. E pessoas mais possam ser salvas. Porque a salvação depende realmente desse arrependimento, desse perdão, desse amor, que é o próprio Deus. Amor da cruz pelo próximo. Amém? Fiquem todos com a paz do Senhor. E nunca esqueçam, tenham esse amor. Tenham esse amor. Esse amor de Cristo. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. E até mais tarde no nosso culto da família, às 19 horas. Amém?